Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o Rodrigo e no vídeo de hoje a gente vai desenvolver uma árvore de decisão para classificar um conjunto de dados. Nesse vídeo a gente vai utilizar um conjunto de dados público, então ele está disponível online para qualquer um que queira acessar. Eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo o link do Kaggle, onde você pode encontrar mais informações sobre esse conjunto de dados. E também vou deixar disponível todos os arquivos que eu vou utilizar ao longo desse vídeo. Então você pode acessar o link que está na descrição, baixar todos os arquivos e acompanhar esse vídeo junto comigo. Esse conjunto de dados que a gente vai utilizar, ele contém basicamente dados sobre vendas de suco de laranja. Então a gente vai ter dados de 1070 vendas de suco de laranja que foram realizadas em um determinado período de tempo. Esse suco de laranjas eles pertencem a duas marcas diferentes, então a gente vai ter a primeira marca que a gente vai chamar de CH e a segunda marca que a gente vai chamar de MM. A gente vai ter uma série de features que elas estão diretamente relacionadas à escolha do consumidor sobre essas duas marcas. Então a gente vai basicamente utilizar essas features, utilizar esses dados para tentar prever qual dessas duas marcas um determinado consumidor comprou. Aqui a gente tem uma tabela onde a gente pode ver um pouquinho melhor quais são as features que a gente vai ter para utilizar nesse conjunto de dados. A primeira feature é a Purchase. Ela vai indicar para a gente qual das duas marcas um determinado cliente comprou. Então ela vai assumir aqui dois valores, ou ela vai valer CH ou ela vai valer MM, que são as duas marcas possíveis. As outras features, elas são features que elas estão diretamente relacionadas ao nosso target aqui, que vai ser o Purchase, ou seja, vai ser o objetivo desse modelo. Então a gente tem a semana em que aquela compra foi realizada, a gente tem o ID da loja, então a gente sabe em qual loja um determinado cliente comprou aquele suco. A gente tem o preço do suco naquele instante para as duas marcas, então a gente tem o preço da marca CH, a gente tem o preço da marca MM. A gente sabe se tinha um desconto sendo oferecido para uma dessas duas marcas, então a gente sabe o desconto para a marca CH, a gente sabe o desconto para a marca MM e por aí vai. Então todas essas features aqui, elas estão diretamente relacionadas à escolha do consumidor. Então se a gente tiver um desconto muito maior para a marca CH, vai ser muito mais provável que ele compre dessa marca. Do mesmo jeito, se o preço de uma determinada marca for muito mais baixo ou muito mais alto, isso vai afetar a escolha desse consumidor. Então nosso objetivo nesse vídeo vai ser utilizar essas features, utilizar esses dados que a gente sabe para tentar prever o purchase, ou seja, a gente vai utilizar essas features para tentar prever qual dessas duas marcas aquele cliente comprou. E para executar essa tarefa, eu vou utilizar uma série de ferramentas aqui. A primeira e mais importante vai ser o notebook Jupyter em Python. Então se você não tem um ambiente Python, se você não tem um notebook Jupyter pronto para ser executado, eu recomendo que você pause esse vídeo, instale e prepare esse ambiente para você poder seguir esse vídeo corretamente. Nesse vídeo a gente vai utilizar uma série de bibliotecas voltadas para a ciência de dados. No Anaconda tem todas essas bibliotecas disponíveis já, então você pode instalar o Anaconda ou você pode instalar essas bibliotecas manualmente conforme a gente for utilizando aqui. A segunda ferramenta que eu vou utilizar vai ser o Figma. A gente vai utilizar o Figma para ter um feedback visual do que a gente está fazendo. Então aqui eu vou traçar um diagrama para a gente planejar antes de executar. Então tudo que eu for fazer lá no Jupyter Notebook eu vou planejar aqui no Figma antes e depois a gente vai lá executar. Dessa forma a gente vai ter um retorno mais visual de tudo que a gente fez e de tudo que ainda falta fazer. Então com essas duas ferramentas a gente pode dar início ao nosso desafio aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer então vai ser importar o conjunto de dados aqui. Então, eu vou criar um primeiro bloco aqui que ele vai representar o nosso dataset, ou seja, ele vai representar o nosso conjunto de dados e a partir dele que tudo vai começar. Então a gente pode ir lá no notebook Jupyter e importar o conjunto de dados aqui. E para fazer isso eu vou utilizar uma biblioteca chamada Pandas. Você já deve ter ouvido, é uma biblioteca bastante famosa para manipulação de data frames. Então a gente importa o nosso Pandas aqui e utilizando o Pandas a gente pode importar o dataset aqui para o nosso notebook. Então eu vou definir uma nova variável chamada dataset e vou utilizar uma função do Pandas que chama readCSV para eu poder importar o meu conjunto de dados. Meu conjunto de dados ele já está na mesma pasta do meu notebook sobre um arquivo chamado juicedataset.csv.
Então, se você ainda não tem esse arquivo, acesse o link da descrição, baixe esse arquivo e coloque ele na mesma pasta do seu notebook. Então aqui a gente já importou o nosso conjunto de dados, a gente pode printar ele aqui para a gente ver como é que ele tá. Então a gente tem 19 colunas, sendo que 18 delas são features. Uma coluna é a coluna de ID, que ela é simplesmente um contador de linhas aqui, então é uma feature que a gente não vai utilizar. A segunda feature que a gente tem aqui é o purchase, como eu falei, é o nosso target, ou seja, ele indica qual das duas marcas um cliente comprou. Então a gente tem os dois valores possíveis, a gente tem ou CH ou MM. Então essa coluna aqui vai ser o target do nosso modelo. E todas as outras colunas são aquelas features que a gente já tinha visto. Então a gente tem a semana, a gente tem o preço, por aí vai. Então esse aqui é o nosso data frame. Então voltando lá para o Figma, a gente já importou o nosso dataset lá no nosso notebook Jupyter. Então a gente tem o data frame aqui com todas as features que a gente tem para utilizar. Agora a gente pode partir para a próxima etapa. Se a gente observar as colunas do data frame, a gente vai ver que a maioria delas são colunas numéricas, ou seja, a maioria das nossas features aqui são features numéricas. A coluna purchase, a gente tem uma feature não numérica aqui, então ela vale ou CH ou MM, então essa aqui é a primeira coluna não numérica que a gente tem. E a segunda coluna não numérica que a gente tem é a coluna store set. Essa é basicamente uma feature que diz pra gente se aquela venda foi realizada na loja 7 ou não. Então ela vale tanto no quanto yes. Então a gente tem a segunda coluna não numérica aqui. E antes da gente dar continuidade, que a gente vai tratar esses dois casos, ou seja, a gente vai converter essas features não numéricas em features numéricas para facilitar o processo lá na frente. Então a gente vai fazer um diagrama aqui agora para planejar essa etapa. Eu vou incluir um novo bloco aqui que eu vou chamar de encode, que vai ser basicamente o processo que a gente vai adotar aqui para transformar as features não numéricas em features numéricas. E depois que a gente fizer esse processo de encode, a gente vai obter um novo dataset, que ele vai ser exatamente igual ao anterior, só que a gente só tem features numéricas aqui. Então a gente vai pegar as features não numéricas que a gente tem, que são simplesmente a purchase e a store set. Vamos passar essas features por um processo de encode e vamos obter depois um dataset somente com features numéricas. As demais features que já são numéricas a gente pode puxar direto para cá. Essa aqui vai ser a nossa próxima etapa agora. Para fazer isso eu vou utilizar uma função de pré-processamento que está disponível no scikit-learn. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser importar essas funções de pré-processamento que estão dentro do scikit-learn. E dentro dessa biblioteca de funções de pré-processamento existe uma em específico que chama Label Encoder, que é basicamente o que a gente vai utilizar para fazer o encoding daquelas features não numéricas. Então eu vou instanciar um novo objeto aqui de Label Encoder, eu vou chamar ele de Encoder. Então a gente instancia um novo objeto aqui. Depois que a gente já tem esse objeto instanciado, a gente precisa passar para ele como parâmetro os possíveis valores que a gente vai fazer esse encode. Ou seja, eu preciso falar para ele que os dois valores possíveis da coluna de purchase são os valores CH e o valor MM, para que a partir desses valores ele consiga fazer a tradução disso para valores numéricos. Então a gente faz isso chamando um ponto fit. Como parâmetro a gente precisa passar os possíveis valores que a gente tem. Como a gente vai fazer isso primeiramente para a coluna de purchase, eu vou passar o dataset purchase aqui, só que eu não preciso passar a coluna inteira, eu tenho que passar somente os valores únicos que eu tenho aqui. Então eu tenho que passar somente o CH e somente o MM. E para fazer isso eu chamo o ponto unique aqui, de forma que eu vou passar para esse encoder fit aqui somente os únicos valores possíveis que eu tenho aqui, ou seja, o CH e o MM. Depois que a gente fizer esse fit, a gente já pode transformar essa coluna em uma coluna numérica. Então a gente pode atribuir a essa coluna o retorno que a gente vai obter depois de fazer a transformação dessa coluna. Essa transformação a gente vai fazer utilizando o encoder. Então eu vou chamar encoder.transform. Como parâmetro para essa função eu vou passar o dataset purchase aqui. Então basicamente o que a gente fez foi instanciar um novo encoder aqui. Depois de instanciar, a gente disse para ele quais são os possíveis valores que essa coluna tem, por isso que a gente usou o ponto unique aqui, para passar somente o MM e o CH. Depois que a gente ensinou para esse encoder como que ele faz essa tradução, a gente utiliza ele para transformar aquela coluna em uma coluna numérica. Então depois que a gente fizer isso, a gente pode printar de novo o nosso dataset aqui, para a gente comparar como era antes e como ficou depois. Então,
tem um errinho aqui porque faltou um label, faltou um L aqui no label encoder. Vamos rodar de novo. Então, se a gente observar agora a coluna de purchase aqui, a gente vai ver que agora ela é uma coluna numérica, que a gente tem zeros e 1. Então, se a gente observar tudo que era CH lá em cima, a partir de agora ficou 0, e tudo que era MM ficou 1. Então, esse label encoder aqui, ele basicamente transformou essa coluna não numérica que a gente tinha em uma coluna numérica, e ele fez isso porque a gente passou como fit aqui os únicos valores possíveis que a gente tinha ali. Tudo que a gente precisa fazer agora é repetir esse processo aqui para a coluna de store set que a gente viu. Então eu vou só copiar isso daqui, vou colocar aqui embaixo de novo, e aí eu vou trocar de purchase para store set aqui, e a gente vai fazer esse mesmo processo aqui para a coluna de store set. Então se a gente observar nesse data frame de cima, a coluna de store set, a gente tem os valores no e o valor yes, e depois de fazer esse encoding dessa coluna também, a gente passa a ter valores numéricos aqui. Então a gente passa a ter o valor 0 e o valor 1. Então nesse momento, todas as nossas colunas são colunas numéricas. A gente não tem nenhuma feature não numérica aqui. Então a gente chegou nesse novo dataset aqui que só tem features numéricas. E a partir dele a gente pode seguir aqui para a próxima etapa. O que a gente vai fazer agora vai ser quebrar esse nosso dataset aqui em dois. Então a gente vai transformar esse dataset em outros dois datasets. E para fazer isso a gente vai utilizar uma etapa aqui que eu vou chamar de split. Ou seja, a gente vai pegar esse dataset original que a gente tem e vai transformar ele em dois, sendo que o primeiro deles vai ser o dataset que a gente vai utilizar para treinar, para validar e para testar o nosso modelo. Então eu vou chamar de dataset utilizado no modelo. Para ficar mais fácil, a gente vai chamar ele de data. E o segundo dataset que a gente vai utilizar é um dataset que a gente não vai utilizar no modelo. Então é um dataset não utilizado no modelo, que eu vou chamar de data unseen. A gente vai fazer o split para a gente obter esses dois conjuntos de dados. Então o primeiro deles a gente vai utilizar para treinar, validar o modelo. E o segundo a gente vai manter separado, a gente não vai utilizar ele em momento algum. E lá no final, quando o modelo estiver treinado, validado e testado, a gente vai utilizar esse dataset unseen aqui para fazer uma última validação, uma validação final. Esse dataset utilizado no modelo ele vai corresponder a 90% do nosso dataset original. Então 90% do tamanho dele vai ser do original e o outro vai corresponder aos outros 10%. Então a gente vai quebrar esse dataset original dessa forma, 90% que a gente vai utilizar no modelo e 10% a gente vai manter separado. A gente pode definir isso então, eu vou chamar aquele data que vai ser o conjunto que a gente vai utilizar no modelo, ele vai ser um sample do nosso dataset original, ou seja, uma amostra dele, e vai ser uma amostra, como a gente viu, de 90%, então eu vou passar um parâmetro frac aqui de 0.9, que significa que eu estou pegando 90% do meu dataset original. E eu vou definir uma variável aleatória aqui, a gente pode executar isso daqui, a gente pode printar esse data aqui para a gente ver o que aconteceu. Se a gente printar ele, a gente pode observar que ele tem 963 linhas, enquanto que o original aqui em cima tinha 1070. Ou seja, a gente tem 90% do que a gente tinha lá em cima. E a segunda etapa aqui é a gente pegar o nosso data unseen, que vai corresponder aos outros 10% que ficaram faltando aqui. Então eu vou definir aqui o data unseen, que ele vai ser simplesmente uma cópia do nosso dataset, só que eu vou remover dessa cópia tudo que já está no data. Ou seja, eu vou copiar o meu dataset original e vou remover tudo que eu acabei de escolher aleatoriamente para o data, que é esse data.index aqui. Se eu fizer isso e printar esse data unseen aqui, a gente vai ver que ele tem somente 107 linhas, ou seja, somente 10% das 1070 que a gente tinha anteriormente. Então agora a gente quebrou o nosso dataset em dois, a gente tem o data, a gente tem data unseen, conforme a gente tinha planejado aqui no Figma, e com isso a gente finaliza essa etapa e vamos seguir para a próxima. Na próxima etapa a gente vai transformar as colunas que a gente tem. Então se você observar, a gente tem 19 colunas, só que uma dessas colunas é um ID que a gente não vai utilizar. Outra coluna é o Purchase, que é o nosso target aqui. E as outras 17 colunas são as colunas de features que a gente vai realmente utilizar para treinar o nosso modelo. Então a gente vai pegar esse dataset que a gente criou aqui e a gente vai quebrar as colunas dele dessa forma. A gente vai ter um primeiro conjunto de colunas aqui, que são as features. Então são as features que a gente vai utilizar para treinar o modelo. Eu vou chamar de X aqui. E é basicamente todas as nossas colunas. E eu vou remover desse conjunto a coluna Purchase.
Então são todas as colunas menos a coluna de Purchase e menos a coluna de ID, que é simplesmente uma coluna auxiliar, um contador ali que a gente não vai precisar utilizar aqui. Então essas são as features que a gente vai utilizar para treinar o modelo. O segundo conjunto que a gente vai obter aqui é o nosso target, né? Então eu vou chamar aqui target, eu vou chamar esse target de Y, e o nosso target ele é simplesmente o Purchase. Então a gente vai quebrar o nosso dataset dessa forma. A gente vai obter um terceiro conjunto aqui, que é o conjunto de features não utilizadas. Nesse caso a gente só vai ter o ID, então é um conjunto que só vai ter uma feature, né? Então features não utilizadas, que nesse caso a gente tem somente o ID. Então a gente vai quebrar o nosso dataset em 3 agora para a gente obter essas features. Esses features não utilizados a gente vai remover, a gente não vai utilizar. Esse aqui, conjunto Y, vai ser o nosso target, ou seja, o objetivo do nosso modelo. E o conjunto X são as features que a gente vai utilizar para treinar. Então essa aqui vai ser a nossa etapa agora. A partir do dataset original a gente vai obter esses 3 conjuntos aqui. Então vamos voltar lá para o notebook Jupyter para a gente executar essa tarefa aqui. Então lembrando que a gente já tinha quebrado o data e o data unseen aqui. Então o que a gente precisa fazer agora é quebrar as colunas, conforme a gente planejou ali no Figma. Para fazer isso eu vou definir uma lista aqui, onde eu vou pegar todas as colunas que eu tenho na minha lista do data, que é aquela data frame que a gente separou para utilizar no nosso modelo. E se a gente imprimir essa lista, a gente vai ver que a gente tem toda a lista de todas as colunas aqui. Então a gente tem a coluna de ID, a gente tem a coluna de Purchase e a gente tem as outras features que a gente vai utilizar. E a partir disso eu vou definir quais são as colunas de features. Então eu vou chamar de features calls aqui. Ou seja, eu quero definir dessas colunas aqui quais eu vou utilizar como feature. Eu vou utilizar basicamente todas elas, menos o ID e menos o Purchase. Então eu vou definir isso aqui como uma lista. Essa lista vai ser todas as minhas colunas que eu já tenho aqui. E eu vou simplesmente remover algumas, ou seja, eu vou remover a coluna de ID e eu vou remover a coluna de Purchase. Então a gente pode definir dessa forma, a gente define uma lista que é formada a partir da nossa lista original de colunas e eu removo uma nova lista a partir dela, ou seja, eu removo aquela sublista que contém o ID e o Purchase. Então se eu executar isso daqui e ver quem são essas features de colunas aqui, a gente vai obter essa nova lista aqui, que são todas as features ali de cima, exceto o ID e exceto o Purchase. Então essas são as features que a gente vai utilizar para treinar o modelo de fato. A gente pode definir o nosso target aqui também. O nosso target ele é simplesmente a coluna de Purchase. Então a gente não precisa definir uma lista, a gente define somente uma variável com o nosso target, que é o Purchase aqui. Feito isso, a gente tem as nossas features e a gente tem o nosso target, a gente já pode obter os nossos conjuntos de dados que a gente tinha definido lá. Ou seja, eu já posso obter o conjunto X, que ele é simplesmente o meu data, que é aquele data frame que eu tinha separado para treinar o modelo, pegando somente as features calls aqui, ou seja, pegando somente as colunas de features. Da mesma forma, o meu Y é somente o meu data, pegando somente o target, que é o Purchase. Se a gente executar isso daqui, a gente pode printar o X aqui para a gente ver o que aconteceu. Você vai reparar que agora a gente só tem 17 colunas, porque a gente removeu a coluna de ID e a coluna de Purchase. Então a gente tem todas aquelas features que a gente vai utilizar para treinar o modelo. E se a gente printar o Y, a gente vai ver que ele é somente um vetor, porque ele é somente uma das colunas do nosso data frame, que é a coluna de Purchase. Então, a partir de agora a gente já tem esses dois conjuntos. Esses features não utilizados a gente pode ignorar, a gente não vai utilizar, então a gente não precisa fazer nada com esse ID. A gente tem o X e tem o Y que a gente precisava para continuar seguindo aqui. Então, a partir de agora a gente já pode treinar e validar esse modelo utilizando esses dois conjuntos de dados, que vai ser justamente a nossa próxima etapa aqui. A partir desse conjunto X e desse conjunto Y, a gente vai fazer uma etapa de split novamente para a gente obter dois conjuntos novamente. Então, eu vou quebrar esse conjunto X em outros dois conjuntos e eu vou quebrar esse conjunto Y em outros dois conjuntos. Eu vou fazer isso para obter um conjunto de teste e um conjunto de treino. Então, o conjunto de treino vai ser o que a gente vai utilizar para treinar o modelo e o conjunto de teste a gente vai utilizar para validar esse modelo e ver se esse modelo está performando bem ou não. Então, eu vou inserir aqui uma nova etapa. Eu vou chamar, vai ser split novamente, só que dessa vez a gente vai fazer um split de treino e de teste. Então eu vou chamar split de treino e teste. Enquanto aquele primeiro split que a gente fez lá em cima é um split mais de validação final. Então esse aqui é um conjunto de dados que a gente não vai utilizar em momento algum, somente no final.
Agora a gente vai ter que fazer uma etapa parecida, só que é para a gente validar o modelo durante o desenvolvimento, ou seja, é um conjunto de treino para a gente treinar o nosso modelo e um conjunto de teste para a gente ver se esse treinamento está funcionando bem ou não. Então a gente vai receber tanto o conjunto X quanto o conjunto Y nessa etapa. A gente vai obter 4 conjuntos a partir dela. O primeiro conjunto ele vai ser um conjunto X, só que vai ser o conjunto X para teste. Então eu vou chamar de X de teste aqui. X de teste. O segundo conjunto que a gente vai obter vai ser o conjunto Y de teste. Então eu vou chamar aqui de Y de teste. Vou deixar ele verde aqui para a gente saber que é Y. Então a gente vai obter esses 2 conjuntos e a gente vai obter outros 2 conjuntos que são os conjuntos de treino, que vão ser bem parecidos, a gente vai obter tanto X quanto Y, só que de treino. Então eu vou chamar aqui de X de treino e eu vou chamar aqui de Y de treino. Então a partir desse split, a gente vai obter esses 4 conjuntos de dados aqui, esse bloco aqui veio errado. Então a gente vai fazer esse split para obter esses 4 conjuntos de dados. Em termos de porcentagem, a gente vai dividir esse conjunto de dados numa porcentagem de 70% e 30%. Então a gente vai utilizar, a partir desses dados, 70% para treino e 30% para teste. Então esses 2 conjuntos de teste aqui, eles vão ter somente 30% do valor original e esse conjunto de treino aqui, ele vai ter 70%. Então a gente pode voltar lá para o nosso notebook Jupyter para fazer isso. E para fazer isso eu vou utilizar uma outra função do scikit-learn, que é uma função de split. Então é uma função do scikit-learn que ela faz justamente esse trabalho de separar o conjunto de dados em um conjunto de dados para treino e um conjunto de dados para teste. Então eu vou importar aqui do scikit-learn, vou importar dele de uma classe de seleção de modelos, então model selection. Eu vou importar uma função que chama train test split. É bem intuitivo o nome dela, então é uma biblioteca que ela faz o split do conjunto de dados em conjunto de dados para treino e conjunto de dados para teste. E é basicamente ela que a gente vai utilizar aqui. Então a partir do X que a gente tem aqui e do Y que a gente tem aqui, a gente vai obter o X de treino, vou chamar de X train, vou obter o X de teste. Da mesma forma eu vou obter o Y de treino e também vou obter o Y de teste. E eu vou obter esses 4 conjuntos de dados utilizando essa função que eu acabei de importar, que eu vou passar para ela como parâmetro ao meu conjunto X, que eu já separei, o meu conjunto Y, que eu também já separei, e eu vou passar um terceiro parâmetro aqui que ele vai me dizer qual que é o tamanho desse split, ou seja, qual que é o tamanho do meu conjunto de teste. Como a gente já tinha definido que o nosso conjunto de treino vai ser de 70% e o de teste vai ser de 30%, o meu teste size vai ser 0.3, ou seja, 30%. Vou passar uma variável aleatória aqui novamente, e agora a gente já pode executar isso daqui. Então, a partir desse momento, a gente já tem esses dados selecionados dessa forma. Se a gente printar o X de teste, por exemplo, a gente vai ver que ele tem somente 289 linhas aqui. Ou seja, ele corresponde a 30% de 963, que é o nosso conjunto de data. Então, feito isso, a gente obteve esses 4 conjuntos de dados que a gente tinha planejado e a partir deles a gente vai treinar o nosso modelo, que vai ser a nossa próxima etapa agora. O que a gente vai fazer vai ser utilizar os dados de treino para treinar o modelo. Então eu vou inserir uma nova etapa aqui, então a gente vai inserir um novo bloco de etapa aqui, que vai ser justamente o treino do modelo. Ou seja, a gente vai treinar o modelo, no nosso caso a gente vai treinar uma árvore de decisão aqui. Depois que a gente treinar, a gente vai obter um modelo, então eu vou inserir um novo bloco aqui. Vou deixar esse bloco como sendo uma bolinha aqui, e eu vou deixar ele na cor vermelha, que é para a gente saber que ele é o nosso modelo. Então, a gente tem uma bolinha vermelha aqui que eu vou chamar de modelo. Então a gente vai utilizar os dados de treino para treinar uma árvore de decisão aqui. Depois que a gente treinar ela, a gente vai obter o nosso modelo aqui, já treinado, que vai ser o modelo que a gente vai utilizar para fazer as previsões lá na frente. Então vamos executar essa tarefa agora. E para fazer isso, a gente vai primeiro importar uma árvore de decisão. Então, novamente, eu vou importar um modelo de árvore de decisão lá do scikit-learn. Então, o scikit-learn ele tem uma classe de tree, ou seja, uma classe de árvores, e dessa classe eu vou importar a minha árvore de decisão aqui. Então, decision tree classifier. Então, vou importar aqui a minha árvore de decisão do scikit-learn e vou instanciar um novo modelo aqui. Então, vou definir model aqui, que vai ser uma instância dessa decision tree. Então, decision tree classifier aqui.
A gente pode instanciar esse novo modelo aqui. O que a gente tem que fazer agora é treinar esse modelo utilizando o nosso conjunto de treino, o nosso X-Train ali que a gente já tinha definido. A gente vai fazer isso utilizando a função fit, que é a função que a gente vai utilizar para treinar esse modelo. Então a gente vai chamar de model.fit aqui, e como parâmetro para ele a gente vai passar o conjunto de treino do X e o conjunto de treino do Y. Então esse modelo ele vai utilizar esse conjunto que a gente separou para treinar essa árvore de decisão, e depois que a gente tiver ela treinada a gente pode avaliar a performance dela. Então a gente executa aqui, então a partir desse momento aqui a gente já tem um modelo treinado aqui, faltou atribuir ele a uma variável aqui, então vamos executar novamente aqui. Pronto, então a partir desse momento aqui a gente já tem o nosso modelo treinado utilizando o conjunto de treino que a gente separou, que é basicamente a gente tem essa bolinha feita aqui já. E a partir desse modelo aqui a gente pode validar ele, a gente pode fazer previsões aqui, que é justamente o que a gente vai fazer agora. Então eu vou inserir uma nova etapa aqui, que é uma etapa de predição. Então eu vou chamar ela de Predict, vou chamar ela aqui de Predict, onde a gente vai utilizar esse modelo aqui que a gente acabou de treinar para prever utilizando o X de teste. Então a gente vai passar o modelo e o X de teste aqui e a gente vai tentar prever esse Y de teste aqui. Então a gente utilizando o X de teste, o modelo que a gente obteve, a gente vai obter um novo conjunto de dados aqui, que eu vou chamar de YPred, ou seja, o Y predito pelo modelo. Vou deixar ele aqui em laranja para a gente distinguir, e a gente vai obter isso daqui. Idealmente, a gente espera que esse Y predito seja o mais parecido, se não idêntico, ao Y de teste. Se ele for idêntico, significa que o modelo conseguiu prever com 100% de acurácia aqui, ou seja, foi 100% sem nenhum tipo de erro. E a gente vai utilizar basicamente essa comparação para a gente entender a performance desse modelo, entender se ele foi um modelo bom ou não. Então depois que a gente obter o YPred, a gente vai fazer uma comparação, eu vou chamar aqui de compare, para a gente obter a acurácia desse modelo, ou seja, entender como esse modelo foi, entender qual é a performance desse modelo, e eu vou comparar basicamente o Y predito com o Y de teste, ou seja, eu vou comparar o resultado que o modelo obteve com o resultado que era para o modelo obter no cenário perfeito. E com essa comparação a gente consegue obter a acurácia e consegue entender se o modelo teve sucesso ou não. Então, voltando lá para o notebook Jupyter, a gente vai executar essa tarefa aqui agora. E para obter o YPred, a gente vai simplesmente utilizar aquele modelo que a gente já treinou e vai chamar uma função de predict. Ou seja, a gente vai pedir para o modelo prever o que a gente está querendo, passando o X de teste. Então a gente já tinha separado esse X de teste lá em cima, a gente pode passar ele aqui para o modelo e obter o Y de pred. Então, com esse Y de pred, o Y predito pelo modelo aqui, a gente já pode comparar ele com o Y de teste para entender a acurácia desse modelo e ver se o modelo teve sucesso ou não. E para fazer essa comparação eu vou utilizar uma função do scikit-learn para obter a acurácia do modelo. Essa função está disponível numa classe de métricas do scikit-learn, então do scikit-learn eu vou importar essa biblioteca de métricas aqui, e a métrica que eu vou utilizar aqui vai ser a acurácia. Existem várias outras métricas que a gente pode utilizar para avaliar a performance do modelo, mas nesse momento, para esse exemplo bem inicial aqui, a gente vai utilizar somente a acurácia. Então eu vou chamar ela aqui utilizando o nome da função que calcula a acurácia para a gente. Então eu vou obter o score aqui, o score de acurácia, e o que eu vou passar como parâmetro para ele comparar para mim? Eu vou passar o Y de teste que eu tinha separado lá em cima com o Y predito pelo modelo. Ou seja, eu vou simplesmente passar o resultado que eu espero obter com o resultado que eu obtive realmente com o modelo. A gente pode executar isso daqui, a gente pode printar a acurácia aqui para a gente ver qual que é o resultado. Então a gente teve uma acurácia aqui de 77%, 0,77, que é uma acurácia relativamente alta, então a gente pode entender que esse modelo está performando bem, ele está conseguindo prever de forma satisfatória o que a gente está buscando aqui. Então eu vou deixar marcado aqui a acurácia desse modelo de 77% e vou deixar aqui uma conclusão de que a performance do modelo foi satisfatória. Então esse aqui é o resultado dessa etapa que a gente fez aqui. A gente ainda não terminou, mas a gente já tem uma acurácia inicial aqui que está apontando para a gente que o modelo funcionou legal. Então a gente pode seguir para a próxima etapa aqui. Vamos planejar ela aqui no Figma antes de executar lá. No começo desse vídeo, a gente tinha separado um conjunto de dados aqui como Data Unseen,
Ou seja, é um conjunto de dados que a gente não utilizou em momento algum desse vídeo, a gente não utilizou nem para testar, nem para validar, nem para treinar esse modelo. Inclusive, a gente já obteve a acurácia desse modelo aqui, sem utilizar aquele conjunto de dados. Então, é um conjunto de dados que ele não tem nenhum tipo de viés aqui com relação ao modelo, porque ele ficou separado, ou seja, ele ficou não visto pelo modelo desde o começo. E vai ser justamente esse conjunto que a gente vai utilizar aqui para fazer uma última validação. Deixa eu fazer uma validação final aqui, utilizando o nosso modelo e utilizando esse conjunto de dados. Então, a gente vai utilizar o modelo para fazer uma predição a partir desse data unseen aqui. Então, a gente vai puxar lá de cima e a gente vai fazer um novo predict aqui, a gente vai obter um novo ypred. A diferença é que agora a gente vai obter um ypred unseen. Isso aqui é basicamente para a gente saber que esse aqui é o resultado que a gente obteve lá do data unseen. Depois disso a gente vai novamente fazer a comparação para a gente obter uma nova acurácia. Então a gente vai obter essa nova acurácia aqui, a gente espera que essa acurácia seja parecida com a acurácia que a gente já obteve de 77%. É esperado também que essa acurácia seja um pouquinho menor, mas não muito, ou seja, a gente espera uma acurácia parecida, mas que provavelmente vai ser menor do que essa acurácia que a gente já obteve. Isso acontece porque a gente obteve essa acurácia com o conjunto de dados que a gente utilizou para testar e validar o modelo, enquanto essa daqui a gente vai obter com um conjunto de dados que a gente nunca utilizou, sem nenhum tipo de viés aqui. Então vamos executar essas tarefas aqui para a gente ver qual que é a performance desse modelo aqui. Então a gente vai obter um novo ypred aqui, que é o novo ypred unseen, que a gente vai obter a partir do nosso model.predict aqui, utilizando o data unseen que a gente tinha separado lá no começo disso tudo. E a gente vai utilizar somente as features calls aqui. Se você lembrar que a gente já tinha definido essa lista de features calls, que são as colunas do nosso data frame que a gente utiliza como feature do modelo, a gente pode executar isso daqui e pode comparar novamente aqui, utilizando a métrica do scikit-learn aqui, vou chamar de acurácia unseen aqui, e a gente vai comparar o nosso ypred unseen agora com o y de teste, que nesse caso é o nosso data unseen na nossa coluna de purchase, que é o nosso target aqui. Então a gente pode comparar esses dois aqui e obter essa nova acurácia, que provavelmente vai ser menor do que 77%, mas vai ser bem parecida. Então a gente obteve aqui uma acurácia de 71%, que ela é menor do que 77%, mas é uma acurácia boa o suficiente. Então a gente consegue concluir que a performance desse modelo foi satisfatória nesse caso. Então eu vou anotar aqui que a gente obteve aqui uma acurácia de 71% e novamente a gente teve uma performance foi satisfatória. A gente poderia utilizar outras métricas aqui para avaliar a performance desse modelo. A gente também poderia incluir novas etapas aqui para melhorar esse resultado e obter um resultado ainda melhor, mas não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é ser uma coisa mais inicial, mais iniciante, mais introdutória mesmo. Então a gente viu aqui basicamente como é que a gente faz o split desses dados, como é que a gente trata features não numéricos, como é que a gente divide isso em treinamento e teste, e a gente obteve aqui um modelo que tem uma acurácia satisfatória para a gente. Então, como uma última etapa aqui, só para a gente fazer uma validação final aqui, eu vou imprimir o nosso dataset original lá. Então a gente tem basicamente todas as linhas aqui, cada uma dessas linhas ela corresponde a uma compra. Então, cada uma dessas linhas é uma compra e o nosso purchase é o nosso target, ou seja, é a marca em que aquela compra foi finalizada. Então, vamos supor que eu queira prever um único item aqui. Então, se eu escolher um único item desse meu dataset, então eu posso puxar ele pelo ID. Então, eu vou puxar um item aqui pelo ID. Eu vou puxar o item número 4 aqui, essa linha aqui, que eu acho que é o único que tem a marca 1 aqui. Então, vamos ver se ele consegue identificar que essa compra aqui foi da marca 1. Então a gente vai puxar pelo ID igual a 4 aqui. Então eu vou pegar esse item cujo ID é igual a 4 e vou imprimir ele aqui. Então olha só, a gente tem um único item aqui, uma única compra agora, que foi feita na marca 1 e a gente tem todas as features dessa compra. Eu vou remover as features que o modelo não utiliza, ou seja, eu vou remover a coluna de ID, vou remover a coluna de purchase aqui, para a gente ver se o modelo consegue identificar qual das duas marcas essa compra foi finalizada. Então vou remover aqui a coluna de ID e vou remover a coluna de purchase. Vamos fazer isso daqui, imprimir esse item aqui para a gente ver como é que ficou. Então se você observar aqui,
a gente tem o mesmo item ali de cima, só que a gente não tem a coluna de ID e não tem a coluna de Purchase. Então a gente tem simplesmente as features. Então a gente tem a semana daquela compra, a gente tem a loja, a gente tem os dados de preço aqui. E a pergunta aqui que a gente quer responder é: será que com esses dados a gente consegue identificar se o cliente comprou da marca 1 ou se o cliente comprou da marca 0? E para responder essa pergunta a gente vai utilizar o nosso modelo aqui. Então eu vou chamar item pred aqui, vai ser um model.predict somente desse item. Então a gente vai fazer a predição de um único item aqui. Eu vou imprimir esse pred aqui. Vamos executar isso daqui. Então a gente tem que o nosso modelo está afirmando para a gente que essa compra foi uma compra da marca 1. E se a gente comparar com a nosso dataset aqui original, lá na linha 4, com ID igual a 4 aqui, a gente vai ver que esse realmente foi uma compra da marca 1 aqui. Então a gente tem marca 1 aqui no Purchase também, dizendo pra gente que o modelo de fato acertou qual das duas marcas esse cliente comprou. Se você lembrar também que a gente utilizou uma etapa de encode aqui lá no começo para a gente transformar features não numéricas em features numéricas. Então a gente tem que o nosso purchase aqui ele vale 1, por exemplo, mas será que a gente consegue recuperar o valor original? Ou seja, será que a gente consegue identificar se esse 1 aqui ele equivale à marca MM ou se ele equivale à marca CH? A gente pode utilizar o encoder que a gente tinha feito lá em cima. Se a gente subir lá em cima, a gente pode achar esse encoder aqui. Então é esse encoder aqui. Então a gente tem o encoder do purchase aqui, que a gente tinha feito lá em cima. Eu vou copiar ele aqui, para a gente utilizar ele lá embaixo, para resgatar o valor original dessa coluna. Então eu vou utilizar aqui esse encoder purchase. Em vez de fazer uma transformação, eu vou fazer uma transformação inversa. Vou chamar uma função aqui de transformação inversa. E vou passar como parâmetro para ela o item pred aqui. Ou seja, eu vou passar esse aqui que o modelo acabou de prever, que é basicamente o número 1, e eu vou resgatar qual que é a marca original desse cara. Então a gente tem aqui que é a marca MM. Então esse 1 aqui, ele equivale à marca MM. Então a gente sabe que na linha número 3 aqui, que tem um ID igual a 4, esse cliente fez uma compra da marca MM, que está sobre o sinônimo de 1 aqui, depois do nosso encode. Se a gente voltar lá no nosso dataset original, lá em cima, na linha 3, com ID igual a 4, a gente vai ver que a marca é a marca MM aqui. Então, com isso, a gente conclui que o modelo ele realmente conseguiu fazer essa predição para a gente, ele conseguiu inferir qual das duas marcas esse cliente comprou, analisando somente as features que tem a ver com o ato da venda em si. Então, esse foi um exemplo bem introdutório para a gente aqui, de como que a gente faz todo esse processo de fazer um encoding de features não numéricas, de quebrar esse dataset aqui em data unseen aqui, para a gente não ter nenhum tipo de viés na nossa comparação final. Eu espero que você tenha gostado de tudo que a gente fez até aqui. Esse resultado final aqui mostra pra gente que a gente obteve sucesso nessa empreitada, então a gente obteve uma árvore de decisão aí que ela é capaz de identificar qual dessas duas marcas um determinado cliente comprou, que era o nosso objetivo desde o começo. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, acompanha o nosso canal aí para os próximos vídeos e dê sugestões do que a gente pode trazer com relação a esse tipo de problema aqui. Acho que é isso, um abraço e até mais.